E aí, galerinha, beleza? Tranquilidade? Vamos então agora debater sobre pessoa jurídica. Esse assunto nós já debatemos na quinta-feira, né? Na quinta-feira, que é a nossa aula de Direito Civil 1. Então, para você que estava na sala de aula, nós vamos agora fazer uma revisão daquela aula de quinta-feira, trazer o debate de novo sobre a questão da desconsideração da personalidade jurídica. Vamos esgotar esse assunto aqui também, tá? De uma forma mais rápida, vocês vão acabar lembrando do que nós conversamos na sala de aula. E você que não me acompanha em sala, mas está na comunidade, não é meu aluno direto, se inscreva aqui no canal, por favor, e acione aquele sininho de notificação dos vídeos, né? A ideia é postar vídeo diário, mas com essa correria de turma, aula, atender cliente em escritório, audiência, reunião, eu não estou conseguindo gravar diariamente. Então, o que eu estou fazendo? Aproveitando o final de semana e subindo as aulas na comunidade, tá? Se você não fizer parte da comunidade, o número do nosso suporte vai estar na descrição desse vídeo e aí você solicita o seu acesso à comunidade. Não existe pagamento para receber esses conteúdos também não. Tá? Os vídeos são gratuitos e quem quiser acessar esse PowerPoint ou material em PDF, basta enviar mensagem para o suporte, que o nosso suporte envia para o seu WhatsApp. Tá certo? Você que está estudando para a OAB, que eu sei que tem gente na comunidade que está se preparando para o exame de ordem. Essas questões de pessoa jurídica caem na prova da OAB. Então, prestem muita atenção nesse conteúdo, tá ok? Nós falamos em sala de aula sobre pessoa jurídica. Vou dar uma lida nesses dois parágrafos e vou explicar novamente o que nós debatemos em sala de aula com o apoio do nosso Código Civil e clarear com exemplos, tá certo? Inicialmente, podemos definir a pessoa jurídica como uma entidade que a lei atribui personalidade jurídica, ficando sujeita a direitos e deveres, obrigações, de forma similar à pessoa natural. Então, antes de 2002, no Código Civil antigo, tratávamos sobre a nomenclatura pessoa física. Após o Código Civil de 2002, houve essa mudança. Agora nós tratamos de pessoa natural. Eu sou uma pessoa natural. Antes de 2002 eu era uma pessoa física. Tanto é que o nosso CPF é cadastro de pessoa física, né? Não mudou a nomenclatura. Mas falando de RG e CPF, pessoas naturais. Aí nós comentamos em sala de aula, esgotamos bem o assunto sobre como essa pessoa natural adquire personalidade. Falamos sobre a fecundação, falamos sobre a gestação, falamos sobre os direitos que esse feto tem dentro do ventre da mãe e falamos sobre o natimorto e o nascituro, tá? O nascimento com vida, o nascimento com morte. Comentamos sobre isso também em sala de aula. E avançando, nós falamos da constituição de uma pessoa jurídica, tá? Então, voltando para o texto, que a lei atribui personalidade jurídica, ficando sujeita aos direitos e deveres, obrigações de forma similar ao da pessoa natural. Nesse sentido, o Código Civil disciplina em seu artigo 52 que aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. Então, a pessoa jurídica ela vai ter todo o amparo legal, assim como a pessoa natural também terá todo o amparo legal. Assim como a pessoa natural também tem todo o amparo legal. Então, o Código Civil está aqui para reger os nossos direitos de pessoa natural e também os direitos da pessoa jurídica. Tá certo? Então, nós estamos falando de dois tipos de pessoas: pessoa natural, pessoa jurídica. Olha quanta similaridade, né? Vamos ler o segundo parágrafo. Ainda no aspecto doutrinário, considera-se como pressuposto de existência da pessoa jurídica a vontade humana criadora, affecto societatis, a licitude de seus objetivos e observância aos requisitos legais. Além disso, podemos citar como elementos essenciais à autonomia, a pessoa jurídica é autônoma em relação aos seus sócios /donos. Patrimônio próprio, patrimônio da PJ é independente do patrimônio dos sócios. Olha que interessante, você que está chegando agora, estudando Direito Civil 1, que nunca viu essa matéria na vida, mas estudamos aqui a parte inicial do Código Civil, que é muito importante no seu desenvolvimento da sua maturidade acadêmica.
e jurídica. Tá? Nós estamos falando de dois tipos de pessoas diferentes, a pessoa natural e a pessoa jurídica. A pessoa natural somos nós. Nós temos CPF, temos certidão de nascimento e temos RG. E nascemos assim, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim. Então, nós temos a pessoa jurídica, que ela não nasce assim. Ela é constituída, ela é criada por uma pessoa natural, ou duas pessoas naturais, ou três pessoas naturais, que são os sócios. Tá? Ela pode ser criada individualmente? Pode. Uma MEI, por exemplo, microempresa individual, ela pode ser criada individualmente. O meu escritório, por exemplo, é uma pessoa jurídica. Antunes Sociedade Individual de Advocacia. Né? Só tem eu como sócio. Então, eu criei sozinho. Eu posso ter uma outra empresa com 3 sócios. Então, através da vontade humana, através da vontade de pessoas naturais, podemos criar uma pessoa jurídica, através de um contrato social, tá certo? E como é que é feito isso? Ela vai adquirir um número. Nós adquirimos também, na certidão de nascimento, quando nós nascemos, nós temos uma certidão de nascimento com um número, tá? E também adquirimos um CPF, um cadastro de pessoa física, antigamente falando pessoa física, né? A pessoa jurídica é a mesma coisa. Ela é registrada, ela adquire um número, que é o CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Além disso, ela vai ter uma inscrição municipal. Além disso, ela vai ter uma inscrição estadual. Então, cada numeração vai gerando essa identificação, vai fazendo um alinhamento. Então, ela vai adquirindo, ela adquire, na verdade, quando ela é criada, uma autonomia. A partir desse registro de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ela é vinculada automaticamente à Receita Federal. Então, essa pessoa jurídica, ela tem que obrigatoriamente declarar imposto de renda. Eu declaro imposto de renda pessoa natural, né, da minha vida pessoal, e declaro imposto de renda minha pessoa jurídica. Eu posso comprar uma casa para minha pessoa jurídica? Posso, no nome do meu CNPJ, da Antunes Sociedade Individual de Advocacia. Posso comprar um carro no nome da minha pessoa jurídica? Posso. Então, se eu comprar patrimônios, a autonomia da minha pessoa jurídica permite. Então, esses patrimônios vão ficar registrados no CNPJ da minha empresa. Futuramente, se a minha empresa for acionada judicialmente e chegar a um objeto de penhora, por exemplo, o juiz pode mandar penhorar esses bens, o carro, a casa, que está no CNPJ da minha empresa. Tá certo? Então, é importante que vocês saibam que a pessoa jurídica tem autonomia, tá? Os bens dos sócios, inicialmente, não se comunicam com a pessoa jurídica, não se comunicam com os bens da pessoa jurídica, tá certo? Não tenham dúvida com relação a isso, por favor, pessoal. Tendo dúvida, mandem mensagem para o suporte que vai estar na descrição desse vídeo, ou coloque nas mensagens aí do YouTube, tá? E a mesma coisa os bens dos sócios que não vão se comunicar com a pessoa jurídica. Existem reservas e exceções para essa interpretação, que nós vamos conversar sobre isso ao longo dessa explanação. Existem algumas classificações de personalidade jurídica, porém vejamos a definida no Código Civil. O artigo 40. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado. Classificação da pessoa jurídica, ela pode ser direito público interno, nós colocamos no quadro isso naquele dia na aula, e é direito público externo, tá? E também pode ser de direito privado. Pessoa jurídica de direito público, iniciemos com as pessoas jurídicas de direito público interno, conforme o artigo 41 do Código Civil. As pessoas jurídicas de direito público interno, elas são consideradas como administração direta e administração indireta. Nós vamos entender agora, quando nós estivermos lendo esse slide, tá? Eu não cheguei a adentrar na divisão em sala de aula, mas agora nós vamos complementar esse raciocínio. Então, a pessoa jurídica de direito público, ela pode ser interna e externa. Pode ser também a interna de administração pública direta e indireta. Se você estiver vendo e quiser anotar, pausa, volta o vídeo, vai anotando e faça um gráfico, que é mais importante, eu acredito que seja, para memorizar e visualizar. Então, vamos aqui
as características. A pessoa jurídica de direito público interno, considerada como administração direta, são União, Estados, Distrito Federal, territórios e municípios. Com relação a esse inciso 1, 2 e 3 do artigo 41, eu fiz uma brincadeira com vocês no story do meu Instagram. Muitas pessoas erraram, mas meus alunos, grandes alunos, alunos inteligentíssimos, acertaram quando marcaram o município. Quando eu perguntei sobre assinale a opção que fala quem é ali a pessoa jurídica de direito público interno. Tá certo? Então, e a administração indireta? São os incisos 4 e 5 do artigo 41. As autarquias, inclusive as associações públicas, porque também temos associações privadas, e as demais entidades de caráter público criadas por lei. Exemplo, as fundações públicas. Existe uma discussão com relação a fundações, tá? Para vocês ficarem sabendo, eu não levantei essa questão dentro dessa apresentação e tampouco falei em sala de aula, porque nós teremos um momento de estudar mais a fundo associações e fundações. Mas fiquem cientes, fiquem sabendo, você que está estudando para o exame da ordem, que, em via de regra, fundações têm a natureza de direito privado, tá certo? Salvo algumas exceções, salvo alguns esclarecimentos. Então, se houver algum tipo de pergunta na sua prova de concurso, eu não vou colocar na prova da sala de aula, da N1, não. Vai ser esse caso, você que esteja estudando para a OAB, veja isso, ou até possa pesquisar depois na internet, para ter mais segurança, se quiser, fique à vontade. Fundações, em via de regra, é de natureza privada. Caso caia em concurso público e não tiver nenhuma especificação com relação a tal fundação, marque natureza privada, que aí vocês vão acertar, vão se dar bem, vão ficar felizes da vida, beleza? Beleza. Duas informações importantes sobre as pessoas jurídicas de direito público interno. Se estiverem em estrutura de direito privado, serão regidas pelas regras de direito privado, conforme o parágrafo único do artigo 41. Artigo 41, esse que fala sobre pessoa jurídica de direito público interno. Sua responsabilidade é objetiva, ou seja, são civilmente responsáveis pelos atos de seus agentes, que nessa qualidade causem danos a terceiro. Nesse caso, em sala de aula, nós demos exemplos de hospital. Um médico que realiza uma cirurgia e, infelizmente ou lamentavelmente, perde a pessoa no meio da cirurgia. Tá? Se a família entender que houve um erro médico, vai acionar a pessoa jurídica de direito público, ou seja, o hospital público. Não pode acionar o médico diretamente, porque há entendimento do STF e STJ de que a responsabilidade é do poder público, da pessoa jurídica de direito público interno, tá ok? Lógico, após o julgamento da ação, caso seja comprovado que realmente houve uma falha humana, uma falha do referido médico, aí o Estado tem o direito de regresso, ou a pessoa pode acionar esse médico via o Conselho Regional de Medicina daquele Estado, ou o Conselho Federal, tá certo? E aí é uma outra situação que já foge da nossa matéria. Então, a responsabilidade da pessoa jurídica de direito público interno é objetiva, independe de culpa, não precisa trazer o agente para o processo inicialmente, nesse momento, tá? Do debate dessa matéria. Então, ressalvando direitos regressivos, aí é o que a gente acabou de comentar, contra os causadores do dano. Provou que o médico errou, a pessoa jurídica de direito público vai buscar o seu direito, tá? O seu ressarcimento sobre qualquer coisa que ele tiver que perder diante daquele processo judicial. Se houver, por parte desse, culpa ou dolo, tá? Conforme o artigo 43, nós lemos no artigo 43 também em sala, debatemos sobre isso. Já as pessoas de direito público externo poderão ser encontradas no artigo 42. Olha o caput do artigo 42. São pessoas jurídicas de direito público externo, os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Então, falamos de outro país, falamos de países e estados que são regidos por normas próprias, normas públicas daquela outra região que não a nossa brasileira. E aqui nós temos a referência do direito internacional público, que trata do nacional junto a outro território,
tá certo? Não estamos falando dos nossos estados, dos nossos municípios, do nosso Distrito Federal e dos territórios. Não estamos falando porque são pessoas jurídicas de direito externo, tá? E o direito privado? As pessoas jurídicas de direito privado estão elencadas no artigo 44. Olha quem aparece ali com um asterisco que eu coloquei para vocês, tá? Artigo 44, inciso 1. As associações, que estudaremos na próxima aula, associações nessa prova não caem. Por alto, nós podemos até falar com relação à desconsideração da personalidade jurídica, exemplos negativos com relação a isso, tá? Nós falamos sobre questões de fins lucrativos e sem fins lucrativos. Falamos de associações na aula passada, mas não adentramos ao tema. O que eu posso colocar na prova de vocês é algo relacionado a isso de uma maneira bem genérica, bem superficial e não adentrando de forma profunda no assunto, tá? Então, são pessoas jurídicas de direito privado. Artigo 44, inciso 1, as associações, inciso 2, as sociedades, inciso 3, as fundações, inciso 4, as organizações religiosas, inciso 5, os partidos políticos, inciso 6, as empresas individuais de responsabilidade limitada, tá certo? EIRELI, falamos isso em sala de aula, alguns alunos não entenderam muito bem com relação a essa nomenclatura, nós citamos, colocamos, anotamos, botamos no caderno, então vocês podem colocar um asterisco vermelho, podem colocar sublinhado sobre as classificações das empresas de direito privado, porque isso pode cair na prova de vocês a qualquer momento, não só na prova da faculdade, não só na matéria de Direito Civil 1, mas em outras matérias do direito também que você for fazer prova, é possível que haja alguma relação com limitada, EIRELI, MEI, empresa de pequeno porte, que é EPP, inclusive, e também até SA, como um aluno perguntou, e a gente conversou sobre SA também em sala de aula. Belezinha, alguns alunos me perguntam, professor, você não para beber água, não? Eu falei, não, vamos direto. E aí nós agora criamos um hábito da hora da merenda, né? 15 minutos, conforme o cronograma da faculdade. Nós vamos meter ficha aqui. Vejam aqui vocês, ó, inciso 3 do artigo 44, que está previsto fundações, via de regra, fundações têm natureza de direito privado, beleza? Olha, que interessante. Fizemos aqui um copia e cola de um quadrinho para explicar melhor sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos e EIRELIs, tá certo? Depois vocês leem com calma. A sociedade se fala de reunião de pessoas, né? Nós até conversamos sobre isso. Quando eu estava preparando esse material, me veio na cabeça uma situação de um nicho, né, dentro da carreira jurídica, e eu peço que vocês me lembrem, quem estiver vendo esse vídeo até aqui, sobre holding familiar, tá certo? Quero comentar em sala de aula sobre isso de uma maneira também superficial, porém, vocês precisam ter em mente de que existe esse termo, holding familiar. Vamos conversar sobre isso na próxima aula. Quem assistiu o vídeo até aqui, por favor, anote aí, me lembre, porque minha cabeça vai estar pegando fogo com as informações de conteúdo de prova, não só do Direito Civil 1, mas das outras matérias. Lembrando também que na semana que vem teremos dinâmica. Beleza? Depois leiam com calma aí todas essas relações que estão previstas nos incisos do artigo 44, beleza? Vamos lá. Pessoa jurídica de direito privado. Esses e outros resumos podem ser encontrados nos nossos cursos aqui do escritório, tá? Aqui no escritório também nós temos cursos, mas a intenção não é vender curso para vocês. Eu tenho outras anotações, outras aulas com relação a isso aqui, mas eu não vou oferecer nada agora para vocês. A ideia é passar o conteúdo da sala de aula, a ementa da faculdade e disponibilizar material de forma gratuita para vocês, beleza? Então tá. Começa aqui com a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado. Tá? Enquanto as pessoas jurídicas de direito privado, de direito público, surge com a lei, as pessoas jurídicas de direito privado não têm a sua existência pela elaboração de atos constitutivos com posterior registro. Então, o que a gente quer dizer com isso? As pessoas jurídicas de direito público, elas são permitidas por lei, né? Por exemplo, existe alguma lei estadual que permite a criação de determinada pessoa jurídica de direito público.
E aí sim é feito através de algum tipo de estatuto. Ou também eu vou seguir as orientações de normas legais específicas para a criação de uma empresa, de uma pessoa jurídica de direito público. Ao passo que a pessoa jurídica de direito privado não tem dependência legal. Basta eu sentar, me organizar com sócios, vamos constituir fazendo um contrato social e aí registrar no Cartório Geral de Registro de Pessoa Jurídica. Beleza? Então, no fundo, né, bem após o registro tanto de uma pessoa jurídica de direito público quanto de uma pessoa jurídica de direito privado, a aplicação de norma legal, tá certo? Ó, começa a existência, a partir do 45, começa a existência legal de uma pessoa jurídica de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, procedida, quando necessário, de autorização e aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Atente-se que, se houver algum problema na constituição da pessoa jurídica de direito privado, é possível anular e constituir em até 3 anos. Parágrafo único. Decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito ou ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. Então, se houver algum problema com relação àquela sociedade da pessoa jurídica de direito privado, o prazo prescricional é de 3 anos para se anular a constituição daquela pessoa jurídica, tá certo? O importante que nós temos que saber é, não basta a reunião das pessoas para a criação de uma empresa, a criação de uma pessoa jurídica de direito privado sem um registro no cartório competente. Tá? Para se constituir uma sociedade, é importante ter as ideias bem elaboradas, os projetos bem elaborados, toda a estratégia de negócio bem elaborada e a divisão das cotas da sociedade dentro de um contrato social. Tá? E esse contrato social ele tem que ser levado a um cartório de registro de pessoa jurídica, onde toda a norma legal será identificada e aplicada naquele contrato social para o oficial do cartório entender que todo aquele contrato social do que está lá dentro, em questão de cotas, em questão de responsabilidades, está de acordo com a norma legal. Aí se verifica toda essa situação dos atos constitutivos dessa empresa. Em seguida, após a constituição dessa sociedade de interesse financeiro, importante citar isso aqui também, aí sim, a pessoa que deu entrada na documentação, sugestão de buscar um contador, encaminha-se e faz o registro na Receita Federal, onde se obtém o CNPJ. Após a obtenção do CNPJ, nós temos uma empresa legalmente constituída, capaz de receber valores e declarar imposto de renda, né? E dentro da sua autonomia pode ser construídos patrimônios, adquiridos patrimônios em nome e CNPJ dessa pessoa jurídica de direito privado, tá certo? Então, tudo depende de um trâmite. Esse trâmite nós falamos em sala de aula também, tá? Eu não comentei sobre a questão do parágrafo único do prazo de 3 anos para anulação da constituição da pessoa jurídica, caso haja algum problema ou algum defeito, tá? Sobre o registro, o artigo 46 fala sobre o registro que declara a denominação, fins, assédio, tempo de duração, ao fundo social, o nome e individualização dos fundadores ou instituidores ou os dos diretores, se o ato constitutivo é reformável, se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais, que aí vai depender do tipo de empresa para os sócios, os diretores responderem da mesma forma como a empresa responde em determinadas situações. Então, tudo isso nós explicamos em sala de aula, devemos considerar a importância do registro dessa pessoa jurídica para que, de fato e de direito, ela seja constituída legalmente, tá? Responsabilidade da administração. Com o nascimento da autonomia da PJ, essa deverá ser administrada
e, no mesmo sentido, poderá ocasionar as seguintes responsabilidades para a pessoa jurídica de direito privado: por ato próprio, responsabilidade direta. Os administradores estão apenas representando a pessoa jurídica, e subjetiva, conforme artigo 47. Por ato de terceiro, responsabilidade indireta, por seus funcionários. E aí, e objetiva, porque independe de culpa. Tá? Então, causando dano a outra pessoa, a pessoa jurídica vai responder pelo ato de seu funcionário. Já as pessoas jurídicas de direito público respondem, em regra, de forma objetiva. Artigo 47. Obrigam as pessoas jurídicas os atos dos administradores exercidos no limite de seus poderes, definidos no ato constitutivo. Ainda, caso a administração seja coletiva, as decisões serão tomadas pela maioria dos votos presentes, salvo o contrato social, estatuto, dispuser de forma diversa. Entretanto, caso as decisões forem contrárias à lei ou estatuto, há a possibilidade de anular as decisões em 3 anos. Então, aqui nós falamos da situação de limitação de poderes, tá? Caso haja algum problema com relação à votação e cause algum tipo de nulidade, dentro de 3 anos, a empresa pode ser cancelada, conforme nós já falamos ali no artigo anterior, na apresentação anterior, tá certo? Artigo 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria dos votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. E aí, tudo com relação às tomadas de decisões dessas empresas, elas têm que ser correlacionadas ao estatuto, do que é previsto no estatuto, beleza? Então, vamos voltar aqui, deu uma avançada. A dissolução, isso aqui a gente não falou, na sala de aula para a gente aqui não está sendo alvo. Agora vem a desconsideração da personalidade jurídica. Nós explicamos isso exaustivamente em sala de aula. Colocamos exemplo tanto de processo civil quanto de processo trabalhista, tá? Eu não vou ler esse conteúdo completo de desconsideração da personalidade jurídica, porque vocês vão receber esse material, mas eu vou explicar o que nós conversamos em sala de aula para poder vocês concatenarem essa ideia e, assim, lembrar do que nós conversamos lá. O que nós falamos? A pessoa jurídica ela é constituída por uma reunião de pessoas, como nós vimos ali no início dessa explanação, e com registro no Cartório Geral de Registro de Pessoa Jurídica, né? E aí a gente não vai esquecer disso. Ela tem autonomia, ela pode adquirir patrimônio. Caso, numa fase de execução e penhora, por exemplo, um funcionário dessa empresa que detém de fins lucrativos, o juiz mande penhorar bens dessa empresa e não encontra bens, já havia penhorado dinheiro em conta, né? Havia tentado penhorar dinheiro em conta, também não achou valor para ser bloqueado. E aí, o que acontece nessa situação? A parte reclamante, no caso do processo trabalhista, pode requerer a desconsideração da personalidade jurídica dessa empresa. O que quer dizer isso? Né? Que aquela execução e aquela penhora não recaia mais sobre o CNPJ daquela empresa, e sim busque o patrimônio dos sócios. E aí, isso se chama desconsideração. Não é a extinção da empresa, não. Tá? Também não é a destituição dessa empresa. Né? O reclamante, no caso do processo trabalhista, começa, através do judiciário, bloquear os bens dos sócios para, por fim, receber o que lhe é de direito, porque esses sócios são responsáveis pela administração da empresa, respondem pela empresa, caso essa empresa cause dano a alguém. Então, se ele está acionando judicialmente, é porque essa empresa causou dano a ele. Então, ele busca o patrimônio dos sócios. Aí sim, se há desconsideração da personalidade jurídica para se buscar os bens da pessoa natural, não falo de pessoa física, porque já foi extinta essa palavra pelo Código Civil antigo na renovação do Código Civil de 2002. Beleza? Então, podemos dizer que a desconsideração da personalidade jurídica ocorre por abuso de personalidade jurídica, né? E a personalidade jurídica afetou esse cidadão. Quando o administrador ou sócio age com desvio de finalidade. Então, tem que ser comprovado isso. Tá? Nós vemos muito isso no direito do trabalho. Existe também na parte civil, em processo civil? Sim. Nós demos exemplos aí também em sala de aula, falando no caso de uma ação judicial e que essa empresa ela não detém de bens, de patrimônio
nem da parte financeira, que os sócios também se responsabilizam pelos atos dessa empresa, dessa pessoa jurídica, tá? E a desconsideração reversa, coisa que nós não comentamos em sala de aula, mas é jogo rápido aqui. Ainda é possível o instituto da desconsideração reversa da personalidade jurídica, ou seja, quando a pessoa física ou natural esconde seu patrimônio pessoal no patrimônio da pessoa jurídica, para se livrar de obrigações pessoais, está errado ali, obrigações pessoais. Dessa forma, o patrimônio da pessoa jurídica será atingido ao invés da pessoa natural. Nesse ponto da desconsideração reversa, pessoal, veio na minha cabeça a questão da holding familiar. Não tem nada a ver com o nosso assunto aqui, nossa matéria, mas eu gostaria de explicar para vocês melhor sobre holding familiar, de uma forma genérica, tá? Parágrafo 3º. O disposto no caput e nos parágrafos 1º e 2º também se aplicam à extensão das obrigações dos sócios ou de administradores à pessoa jurídica. Então, se houver algum tipo de movimentação de esconder patrimônio de pessoa natural, aí você tem uma desconsideração reversa, tá? Restrições do código, atenção para as duas restrições: a mera existência do grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica, né? Não constitui, são os casos de exceção que vocês precisam anotar, tá bom? O parágrafo 4º e o parágrafo 5º. Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. E para finalizar, tá? Não podemos confundir os dois termos técnicos jurídicos, desconsideração e despersonificação. Nós sabemos o que é a despersonificação, porém, eu não fui detalhista na sala de aula, mas nós falamos sobre a questão de cancelamento e dissolução da pessoa jurídica, tá? A pessoa natural, ela, com o falecimento, né, com a morte, ela deixa de ter personalidade, ela perde a personalidade com a morte. A pessoa jurídica, ela vai acabar perdendo a sua personalidade a partir da despersonificação, a partir de sua dissolução, a partir de seu cancelamento, por vontade das partes, ou caso haja uma falência, que aí nós entramos em outro assunto, tá? Então, vamos voltar. A desconsideração é ignorar a distinção patrimonial, porém o PJ ainda continua a existir. Nós falamos sobre desconsideração quando a pessoa que acionou essa empresa não consegue receber o que lhe é de direito, ela pede para o juiz buscar os bens dos sócios. Essa empresa continua a existir e a execução continua em andamento, só que busca os bens dos sócios. Então, nós temos uma desconsideração. A despersonificação é quando ela vai deixar de ter a sua personalidade ativa, sua personalidade jurídica ativa. Ela vai se dissolver, ela vai ser cancelada por vontade dos sócios ou por falência, ou por ela quebrar. Tá certo? Então, não vamos confundir desconsideração com despersonificação. Atenção, qualquer dúvida, manda mensagem para o suporte. Espero que vocês tenham gostado dessa explanação. Não foi tão completa como em sala de aula, mas rendeu bastante aqui, né? Eu sinto que quando o comentário flui bem, a turma está indo bem, nós estamos de parabéns, todos nós, né? Vocês são maravilhosos por terem essa paciência, por perguntarem quando realmente tem dúvida, por participarem da dinâmica em sala de aula. Essa semana nos encontraremos mais uma vez e vamos para cima. Mando um beijo no coração de todos vocês, um bom final de semana e até a próxima.